Aquele que vive, aquele que reina sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre as nossas vidas. Como é bom começar esse culto pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos ensine, que molde o nosso coração e que nos faça nova criatura, servos incansáveis na presença do Senhor todos os dias. Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24, diz assim: 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 ao 24. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Versículo 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa do profeta Samuel, quando ele diz que longe dele, que ele deixasse de orar pelo povo. O povo estava em rebeldia, sim. O povo estava se afastando dos caminhos do Senhor. Mas ele diz: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deus nos chama como discípulos, Deus nos chama como igreja para sermos intercessores, para orarmos uns pelos outros, para orarmos pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa cidade, pela nossa nação. Vamos orar? Você que está em casa, você que está aqui no templo, ore ao Senhor. Faça como o profeta Samuel: longe de mim, longe de nós, pecarmos contra o Senhor, contra o nosso Deus, e deixarmos de orar pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa cidade. Feche seus olhos e ore e adore o Senhor. Deus amado, Deus querido, como é bom estar na tua casa, na tua presença, e juntos, ó Deus, nesta noite aqui e com os nossos irmãos em casa,
podermos adorar, exaltar e bendizer o Teu precioso nome. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza nesta noite, que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta noite, que o Teu Santo Espírito nos quebrante nesta noite, ó Deus, molde o nosso coração, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, para que possamos ser o mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, como a nossa cidade precisa do Senhor, como a nossa nação precisa do Senhor, como o nosso povo chamado Brasil precisa do Senhor, e é por isso que nesta noite nós intercedemos, nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade de Mangaratiba, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso país, o Brasil. Toma, ó Deus, o nosso povo, toma as nossas lideranças espirituais, ó Deus, e civis em Tuas mãos. Toma os nossos juízes em Tuas mãos, toma os nossos governadores, ó Deus, nossos governantes em Tuas mãos. Toma, ó Deus, aos nossos vizinhos em Tuas mãos, ó Deus, que haja quebrantamento na nossa igreja, que haja quebrantamento no nosso bairro, na nossa cidade, que possamos ser, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, através da Tua palavra, transformando vidas, ó Deus, da nossa cidade, do nosso bairro, para a glória do Teu precioso nome. Nós queremos que o Teu nome seja engrandecido e reconhecido, ó Deus, aqui, ó Deus, e onde a Tua palavra chegar. Por isso, use, ó Deus, os Teus servos aqui presentes no Ministério de Louvor com as canções, nos levando para mais perto, ó Deus, do Senhor, para termos mais intimidades com o Senhor, ó Deus, e também na leitura da Tua palavra, Pai, nos leva para mais perto do Senhor. Se há pecado em nós, perdoa. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos. Ó Deus, purifica a nossa alma, purifica a nossa forma de agir, de pensar, ó Deus, de vestir, para que o Teu nome e a pessoa do Senhor possa ser vista em nós. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó Deus. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor nesta noite, para a glória do Teu precioso nome. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar, vamos exaltar o nome do Senhor com alegria. Você que está aqui no templo, você que está em casa, adore o Senhor, exalte o nome do Senhor com alegria. Não deixe de cantar, não deixe que a tua alma expresse a alegria de estar na presença do Senhor, de adorar e exaltar o nome do Senhor. Vamos juntos, com o Ministério de Louvor, nos alegrar na presença do nosso Deus. Adorar.
graça podermos adorar juntos, pedindo ao Senhor que nos aperfeiçoe cada dia. Senhor, nos aperfeiçoe, sejamos aperfeiçoados, fortificados, fundamentados, tua preciosa palavra. Profeta Samuel, ele disse, longe dele pecar contra o Senhor, deixando de orar pelo povo. Interessante essa palavra de Deus no nosso coração. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que essa palavra nos ensina, irmãos? Nos ensina que é um grande pecado não interceder, não orar pelo nosso povo, pela nossa nação, não orar uns pelos outros. Então o tema da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite é: orai uns pelos outros. Essa é a nossa última reflexão desta série de reflexões nesse tema maior, que é juntos em Cristo somos mais fortes. E nós procuramos nesse período fortalecer os irmãos para que pudessem ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Principalmente nesse período de incerteza, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de conforto espiritual, estão precisando de uma visita, mesmo que não como no passado, mas para um momento de conversa, para um momento de oração, para um momento de um café e também um momento de alegria. Então, hoje é orai uns pelos outros. Nós, como igreja, como discípulos do Senhor Jesus, somos chamados para orar uns pelos outros. E comete grande pecado aquele que só pensa em si, aquele que só ora a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e não consegue interceder pelo seu próximo, e não consegue interceder pela sua nação, pela sua cidade, pelos nossos governantes. Presta atenção, queridos, no contexto, não é o texto que nós vamos meditar, mas é o texto de abertura. O povo estava desviando os caminhos do Senhor. Havia afastamento da presença de Deus, havia afastamento da palavra de Deus. O povo começa a pedir um rei, o povo quer um rei, o povo não quer se submeter ao reinado de Deus. O povo não quer que Deus governe sobre a vida deles. O povo quer, a exemplo das outras nações, o povo quer um rei que domine, que governe eles. E o profeta Samuel, ele diz assim: olha, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Longe de mim. Aprendamos com o profeta Samuel nesta noite. Longe de nós pecarmos contra o Senhor, deixando de orar uns pelos outros, deixando de interceder uns pelos outros, deixando de clamar pela vida daqueles que nos nossos grupos de WhatsApp normalmente chegam lá os pedidos, e hoje no grupo da igreja chegou vários pedidos de oração. Nós precisamos orar e clamar ao Senhor. O texto da nossa reflexão, então, nesta noite é Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. Tiago 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados.
pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mais uma vez, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra e também por esta série, que você possa sair daqui nesta noite, e você que está em casa, com entendimento reforçado, que é um dever, é uma obrigação minha, uma obrigação sua, muitas vezes, em casa de joelhos, na igreja de joelhos, no monte ou em qualquer outro lugar que o Senhor nos enviar, estarmos orando uns pelos outros e por aqueles que também nós não conhecemos e que muitas vezes as orações, os pedidos de orações chegam até nós. Nesse texto, eu quero pensar rapidamente com vocês em 3 verbos essenciais para o nosso entendimento dessa reflexão desta noite. 3 verbos nesse texto para a nossa reflexão. O primeiro verbo que nós encontramos aí, que eu quero pensar com você, é o verbo confessar. Esse é o primeiro verbo, está aí logo no início. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Esse é o primeiro verbo, confessar. Entendemos, irmãos, que a confissão, o confessar os pecados, o confessar as falhas, o confessar os erros, purifica a nossa alma. Tendo em vista que todos nós falhamos. Se nós tivermos um mínimo de intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, nós vamos perceber que dificilmente passamos um dia sem cometer uma falha, por atitudes, por palavras, por pensamentos. Então, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, a nossa alma é purificada, ela é perdoada. Porque a confissão, ela é uma marca verdadeira, uma marca do arrependimento. Só confessa quem se arrependeu, só confessa o arrependido, só confessa quem é quebrantado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo convence ele do pecado. Algum tempo atrás, isso já faz 21 anos, eu li um livro que eu não esqueci, que me marcou muito. É um livro do Charles Swindoll. Eu li esse livro em 1999. A Noiva de Cristo. E nesse livro, ele cita lá os 10 mandamentos para o ministério. E dentre esses 10 mandamentos para o ministério de qualquer pessoa, ele diz que o poder do ministério é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence eu, você, nós, do nosso pecado. E quando ele convence a mim e a você do pecado, isso gera arrependimento. E o arrependimento leva à confissão. E quando confessamos, a nossa alma é aliviada, a nossa alma é purificada, porque a confissão proporciona libertação da culpa do fardo. Há muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que continuam carregando um fardo pesado, porque ainda não confessou os seus pecados. Não sentiu-se arrependido dos pecados, das falhas que cometeu. É claro que Tiago, irmão de Jesus, está falando aí que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Primeiro eu confesso a Deus, e depois aquele a qual eu ofendi, eu abro meu coração, mesmo que ele não perdoe. Tem
crianças aqui, eu achei engraçado, aconteceu um fato aí, acho que no domingo, e aí a criança pediu perdão e o outro não perdoou. Eu pedi perdão, mas ele não perdoou. Mesmo que o outro não perdoe. Se eu tenho a presença do Espírito Santo, ele vai me levar ao quebrantamento, ao arrependimento, e o arrependimento leva à confissão. E quando há confissão, a cura da alma. É por isso que existem muitas pessoas doentes. É por isso que há muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja doentes. Porque ainda está carregando um fardo pesado demais que ela não consegue suportar. Um outro livro que esclarece a nossa mente sobre este fardo pesado que nós carregamos e que a confissão e a presença de Cristo liberta é o livro do Peregrino. O livro do Peregrino, ele traz essa clareza também. Ele carrega um fardo e ele procura se libertar daquele fardo. Aquele fardo é as mágoas, é os pecados, é as transgressões. E somente quando ele chega diante da cruz, e ele se ajoelha diante da cruz, e ele confessa diante da cruz, diante de Cristo, o fardo se solta das suas costas, dos seus ombros. Então esse é o primeiro verbo que eu quero que você reflita e pense nesta noite. Confessar. Você já confessou os seus pecados? Já pediu ao Espírito Santo, me mostre se ainda há algum pecado não confessado em mim. Espírito Santo, há alguém que eu magoei, que eu ofendi por palavras, que ainda eu não confessei, eu não pedi perdão a essa pessoa? Há alguém que ainda está magoado comigo por palavras ou atos do passado que eu não me lembro? Traga a minha mente, traga o meu coração, para que eu possa confessar e também para que eu possa ter coragem, ousadia no Espírito e ir a essa pessoa, mesmo que ela não tenha raiva, mesmo que ela não tenha guardado mágoa, mas eu exponho a ela a minha transgressão. Esse é o primeiro verbo, confessar. O segundo verbo que eu quero pensar com você nesta noite é o verbo orar. Está aí na segunda parte do versículo de Tiago 5,16. Orai, depois de confessar, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Somente eu vou ter comunhão com Deus e com o próximo depois da confissão. Não há possibilidade de eu ter comunhão com o outro se eu não tenho relacionamento, se eu não me relaciono. Como que eu vou ter comunhão com Deus se eu tenho dificuldade de ter comunhão com o irmão que eu vejo? Se eu não consigo amar o irmão que está perto de mim, por mais difícil que ele seja. Então falar de oração, irmãos, é falar de comunhão. Quando eu oro, eu entro em comunhão com Deus. Não é isso? Eu falo com Deus. Eu estou expressando a Deus os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas vontades. É claro que Deus já conhece o meu coração e antes de eu pedir alguma coisa ou expressar alguma coisa, Ele já conhece, mas Ele quer, Ele deseja, Ele determinou que assim fosse, que você, para entrar na presença dEle, em comunhão com Ele, você falasse, você orasse, você se expressasse, por pensamentos, por palavras, em silêncio ou em voz audível, em casa, no quarto com as portas fechadas, no templo ou em qualquer outro lugar. Então, queridos,
Falar de oração é falar de comunhão. Somos chamados para orar uns pelos outros. Somos chamados muitas vezes para esquecer de nós. Eu estou lendo, na minha leitura da Bíblia, eu cheguei nas cartas paulinas. E é muito lindo ver a vida de um convertido de fato. Alguém que foi alcançado pela irresistível graça de Deus. Alguém que tem a vida centrada no Evangelho. A vida de oração. Não importa se está preso, não importa se tem recursos, não importa se a igreja está mandando recursos, não importa as situações adversas, né? Não importa se está apanhando, não importa se está preso, não importa se está livre. Ele está em comunhão com Deus, ele está em comunhão com Jesus. Ele está fazendo a vontade de Jesus. Ele intercede pelas igrejas, ele intercede por Corinto, ele intercede por Éfeso, ele intercede pelos crentes de Roma, ele intercede pelos crentes de Filipos, ele intercede pelos crentes de Tessalônica, ele intercede pelos pastores, pelos presbíteros, ele intercede pelos crentes de Jerusalém. Somos chamados para interceder, para orar uns pelos outros, esquecer um pouco de nós e pensar no outro, nas necessidades, nos conflitos do outro. Talvez, quem sabe, a oração que nós precisamos fazer para nós mesmos é: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, e um coração que compreenda mais o meu irmão, o meu semelhante, o meu próximo. Um coração que esteja disposto a ouvir mais e a falar menos. O pecador perdoado, ele ora pelo bem-estar espiritual dos seus companheiros, dos outros cristãos. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos, para que Deus guarde os crentes, para que Deus livre os crentes. Nessa pandemia, o que a igreja mais precisava ter feito é dobrar os seus joelhos e orar para que Deus guardasse os crentes da frieza espiritual, do abandono da sua fé. Senhor, fortalece os nossos irmãos de mais idade, porque eles estão privados de vir à igreja. Então, fortalece os nossos irmãos, guarde a fé deles, fortalece eles nos teus caminhos. Você tem orado pelos seus irmãos na fé para que Deus fortaleça eles? Você tem orado pela sua cidade? Você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado pela paz da sua cidade? Você tem orado pelos jovens da sua cidade? Pelos anciãos da sua cidade? Pelos oprimidos? Por aqueles que estão deprimidos agora, porque perderam o seu emprego, porque perderam o filho, a mãe, o pai? Essa semana eu li a reportagem de um pai desesperado. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Uma outra reportagem, não sei se procede, mas eu vi, não sei se é em São Paulo, uma pessoa no viaduto para pular. Os caminhoneiros pararam, 3 filas de caminhoneiros pararam debaixo do viaduto, e muita gente, e muitas pessoas gritando: pula, pula. Não sei se é verídico, mas eu vi. Pula, pula. Você, como discípulo de Jesus, tem orado pelas pessoas que estão oprimidas, que estão tristes, que estão vazias,
que não sabe o que fazer, que não sabe a direção a seguir, o caminho a seguir. Você tem se colocado como um servo de Deus na brecha. Senhor, eis-me aqui. Eu não conheço o Senhor. Mas toma a direção das nossas cidades, toma os viadutos, as pontes, as cachoeiras, as trilhas da nossa cidade e protege aqueles que estão vazios e carecem tanto da presença do Teu Santo Espírito para ter o seu coração preenchido e a sua alma aliviada. O primeiro verbo é confessar. O segundo verbo é orar. E o terceiro verbo que eu quero pensar com você é o verbo curar. Diz aí o versículo que nós lemos de Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então o terceiro verbo é o verbo curar. Qual é o propósito? O propósito de confessar e orar. A confissão e a oração pode produzir cura. É claro que o texto não está claro, não há uma clareza sobre qual cura, se é cura física, se é cura espiritual. Alguns dizem que aqui está falando sobre a cura espiritual. Augusto Nicodemos, ele vai na direção oposta, ele diz que aqui é cura física. E eu também creio que o texto aponta para a cura física. É claro que cura a alma, como nós falamos no início, mas o texto aponta para a cura física de uma doença. Quando nós confessamos, quando nós oramos, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, o Deus soberano, Ele tem poder e Ele pode e Ele cura a alma e também a saúde física, para a glória do seu nome. Não estou dizendo com isso que todas as enfermidades serão curadas, todas as doenças serão curadas. Mas o que eu estou dizendo é que quando há um coração quebrantado, que confessa, que se arrepende, que confessa, que ora, que busca, e há uma igreja, há irmãos, há amigos, há discípulos de Jesus intercedendo, clamando, orando, buscando, jejuando, Deus pode curar a alma e também a saúde física. O certo aqui, irmãos, com toda a convicção da minha alma, é que quando confessamos e oramos, um processo de cura começa a acontecer. Eu creio nisso. O processo de cura começa a acontecer. Somos curados, somos restaurados para a glória de Deus. Quem é que não quer a cura? Quem é que não busca a cura da alma e da enfermidade? Entendo eu que existem muitas pessoas que não querem ser curadas. Elas querem morrer, porque elas estão vazias, elas estão tristes, elas estão solitárias, elas estão sozinhas na caminhada, elas não conseguem encontrar um outro amigo, elas não conseguem encontrar alguém de confiança, até mesmo dentro da igreja, para que elas possam caminhar juntas. E elas querem morrer. É em prol dessas pessoas que eu e você, que nós somos chamados para orar. Assim como o profeta Samuel, longe de mim, longe de nós, pecarmos contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de nós, irmãos, pecarmos contra o Senhor,
deixando de orar, porque nós, pela palavra, entendemos que quando oramos, o Espírito Santo pode convencer, e convencendo a confissão, e quando a confissão a cura, a libertação, a restauração. E quando as pessoas são curadas, presta atenção, e quando as pessoas são curadas, pela graça de Deus, se tornam um canal de bênçãos nas mãos do Senhor para ajudar as outras vidas, para ajudar outras pessoas. Só pode ajudar, só tem condições de ajudar, só tem condições de proporcionar algo a alguém quem foi curado, quem foi alcançado pela graça de Deus. Isso me leva a uma reflexão dura nesta noite. Dura. Porque se eu não tenho sido canal de bênçãos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, isso quer dizer, irmãos, que pensem. Isso quer dizer o quê? Peça o Espírito Santo para mostrar o seu coração. O Espírito Santo quer dizer o quê? Que existe alguma coisa errada em mim? Que existe alguma coisa que precisa ser mudado na minha vida? Existe alguma coisa que precisa ser mudada no meu pensamento, no meu coração, na minha forma de vestir, na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de tratar as pessoas à minha volta, no meu trabalho, em casa? Se eu não estou sendo um canal de bênçãos na vida das pessoas à minha volta, o que está faltando em mim? Pergunta ao Espírito Santo, ele vai te responder. E ele vai te mostrar nesta noite, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar aqueles à sua volta, porque foi Deus que colocou ali. 3 verbos importantes para a nossa reflexão nesta noite. Quais são? Primeiro, confessar. Segundo, orar. Terceiro, curar. Que o Espírito Santo aplique esta palavra no meu e no seu, nos nossos corações, e nos leve para mais perto do Senhor Jesus, para obedecermos a sua palavra, para obedecermos a sua vontade. E quando as crises aparecerem, quando as pandemias aparecerem, nós como igreja estejamos preparados. Eu ouvi muitas pessoas nessa pandemia perguntando: pastor, e agora? O que fazer? Você como crente, como discípulo de Jesus, você precisa saber o que fazer nessas horas. Tem que ser no estado. Deus quer me usar para fazer a diferença. Deus quer usar a sua igreja para fazer a diferença. Deus quer usar o seu povo para marcar uma geração. Lembra lá dos cristãos do primeiro século, quando pandemia surgiu, quando enfermidade surgiu, o que eles faziam? Quando todos fugiam, o que os crentes faziam? Eles iam para frente da batalha. Muitos morriam por sua fé e pela sua entrega, mas eles iam para frente de batalha. E aí, quando a pandemia chega, você encontra muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes em Cristo Jesus, criando uma doença imaginária para não estar na frente da batalha. Isso é lamentável para o crente, porque é nessas horas que o crente precisa dizer: eis-me aqui, precisa de mim. Ele precisa ser o primeiro da lista de voluntários. Eis-me aqui, precisa de mim, precisa de alguém. Não é dizer assim: eu não estou conseguindo
Estou tendo dor de cabeça todo dia. Está faltando ar. A tosse começa. Vou morrer. Ou vida. Discípulo de Jesus, não, irmãos. Ele se prontifica, porque ele sabe que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A vida aqui é de passagem. Breve nós retornaremos para nossa casa, nós retornaremos para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. O Ministério do Louvor vai estar aqui à frente para cantar mais uma canção. Depois nós estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta noite. Obrigado por esses irmãos aqui na tua casa e aqueles que estão em casa também participando deste culto de louvor e adoração, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus, e por esta série de reflexões. E juntos em Cristo somos mais fortes. E nesta noite, convocando os teus servos a orar uns pelos outros. Orar para que haja arrependimento, porque o arrependimento levará à confissão, e a confissão levará à cura. E servos e discípulos curados serão canal de bênção nas tuas mãos para abençoar a nossa nação, a nossa cidade. Levanta, ó Deus, homens e mulheres dispostos a pagar o preço para agradar o teu coração. Continue nos abençoando, falando conosco, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Depois nós estaremos fazendo a oração final. Oramos, Senhor, enche-nos com teu amor. Incessante, toda hora
Orar uns pelos outros, como nós ouvimos nessa noite. A gente vai estar orando, encerrando nosso culto. Tenham todos uma boa noite. Lembrando que no próximo domingo nós teremos escola dominical às 9 horas e culto às 19. Todos os dois, próximo domingo. Com ceia à noite. Então, todos eles transmitidos também pelas nossas redes sociais. Então, pela manhã às 9 e à noite às 19. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de cantarmos louvores em comunidade, nos reunirmos como igreja do Senhor, orarmos uns pelos outros, Pai, aprendermos ainda mais acerca da Tua palavra que é viva, perfeita e eficaz. Principalmente, Pai, aprendendo dessa palavra, que nós venhamos a praticá-la diariamente no nosso viver. Nos ajuda a meditar nessa palavra, a praticar essa palavra e fazer o Teu nome conhecido através das nossas vidas. Nos dê uma noite de paz na Tua presença ao retornarmos para os nossos lares. E, Pai, tudo que nós venhamos a fazer seja tão somente para glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor e fazer diferença a partir da Tua vida em nós. A Tua transformação que foi alcançada em nossos corações através do Teu Filho morrendo na cruz pelos nossos pecados. Essa é a nossa oração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouso e permaneça sobre as nossas vidas, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.